Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí falando dessa grande vitória do nosso Galão. Graças a Deus chegamos à tão sonhada vitória no Brasileiro, espantando a crise e sim conquistando esses 3 pontos, saindo da vice-lanterna que tava feio pra gente, né? Então tem muita coisa legal pra gente acompanhar no vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nada aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Acompanhamos a primeira vitória do Atlético nesta edição de Série A de Campeonato Brasileiro. Depois dos 4 primeiros jogos com apenas 2 empates, 2 pontos, o Atlético venceu o Botafogo por 1-0. Teve expulsão, teve reclamação, teve um jogo bem tenso, mas quem pode falar com mais propriedade sobre a vitória do Atlético, a derrota do Botafogo, Lédio Carmona e Richarlison, que acompanharam o jogo comigo. Lédio, um abraço, seja bem-vindo. Rick também. Pintou a primeira vitória do Galo no campeonato, Lédio. Exatamente. Um abraço para o Veloso, pessoal do Sport TV News. Pintou a primeira vitória do Galo, merecida, jogou mais que o Botafogo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo o jogo foi equilibrado. O Botafogo até que fez um bom jogo no primeiro tempo. Mas são 2 times que a gente cogitava antes do início do campeonato como candidatos ao título, ainda podem ser, porque o campeonato ainda está na 5ª rodada, mas que estão jogando muito abaixo. O Botafogo, campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, mal. E o Atlético até que começou bem o jogo, pressionando, e depois caiu um pouco de produção no primeiro tempo, que terminou, na minha opinião, melhor para o Botafogo na primeira etapa. No segundo tempo, mesmo com a expulsão do David Ricardo, que deixou o Botafogo com desvantagem numérica, o Atlético, mesmo no 11 contra 11, né, Richard, já dominava o jogo e tomou conta da partida. Bom, meninos do News aí, a todos que nos assistem, é exatamente isso. O Lédio foi muito bem, o primeiro tempo bem equilibrado, interessante, as duas equipes dentro das suas estratégias, fazendo um bom jogo. O Botafogo, é claro que ainda procurando o seu melhor momento dentro de um novo Botafogo com o Renato Paiva, mas eu falei na transmissão, o Arthur a cada jogo melhorando, tendo possibilidades legais, mas mais um jogo abaixo, né, daquilo que o torcedor Botafogo quer para esse time. O Atlético acho que foi muito mais válido a vitória do que a produção, principalmente, né, que o David Ricardo foi expulso com 18 minutos do segundo tempo. Já estava 1-0. E estava 1-0 e o Atlético tinha praticamente 35 minutos, né, com a superioridade numérica e produziu pouco, né? 1-0 era mais importante porque, além daquilo que você trouxe, que era a primeira vitória do Atlético, a gente está vendo o gol aí do Coelho num escanteio do menino, que foi uma das apostas do Cuca para o segundo tempo, junto com o Scarpa. Saíram Caio Paulista e também Igor Gomes. Mas foi um Atlético que entende, eu tenho certeza disso, que precisa mais para buscar o seu objetivo maior, que é estar mais próximo dos líderes e, possivelmente, como o Lédio disse, ser um postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Dito isso, Antero, as duas equipes precisam melhorar. Vão ter que melhorar, não só para o Campeonato Brasileiro, até porque eles têm algo maiores, né? O Botafogo não só a Libertadores, mas também o Mundial de Clubes, e o Atlético a Sul-Americana. Então, dentro dessas observações, foi um jogo que o segundo tempo poderia ter tido algo mais, que não teve. A gente está vendo aí possibilidades. A expulsão do David aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo, e aí tirou de vez o Botafogo do jogo. O Botafogo, a partir daí, né, Richard, não conseguiu construir mais nada. Diante da observação do nosso PC Vasconcelos, nosso mestre da arbitragem, expulsão muito bem feita, né, acertada a expulsão. PC de Oliveira. PC de Oliveira. Eu falei o quê? Vasconcelos. PC, ele também é bom também. Também é bom. PC de Oliveira, desculpa, PC. E é isso, Antero. Mas é um jogo que pro Galo valeu os 3 pontos, sai dessa posição incômoda que era a penúltima colocação do campeonato, uma vitória, primeira vitória do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo que vai ter que dentro de tudo isso que eu falei, um novo treinador, nova metodologia de trabalho, tentar buscar algo mais e melhor para essa temporada. Nós temos momentos durante todo o campeonato, né? Assim, acho que o momento do Atlético era meio assim, o Atlético precisava ganhar, né? Ele precisava dar um jeito de vencer para respirar.
Eu acho que o momento do Botafogo, o Lédio e o Richarlison, é de encaixe, né? De ajuste. Eu acho que, de momento, eu acho que tem essas duas situações. O Atlético conseguiu o seu objetivo, vamos ver como é que serão os próximos passos. E essa questão desse início de trabalho do Renato Paiva de ajuste do time do Botafogo. Só o sétimo jogo do Renato Paiva. Não tem como a gente aqui cobrar algo a mais do que isso que o Botafogo tem feito. É claro que pela a qualidade dos jogadores, poderia estar fazendo um pouco mais, mas é um novo trabalho. E o Botafogo tem muita coisa grande dentro da temporada, né, Led? Exatamente. Não é terra arrasada para nenhum dos dois, mas não dá para comemorar. O Atlético não tem que comemorar, o Botafogo também não tem do que reclamar do pouco que jogou hoje. Fato é, jogaram 5 rodadas do campeonato, só ganharam um jogo. O Botafogo ganhou um jogo, o Atlético Mineiro ganhou um jogo. Nessas condições, não vão conseguir chegar, vão ter que melhorar muito. E o jogo de hoje foi vencido pelo Atlético. Eles agora têm compromissos no meio de semana pelas competições internacionais, Sul-Americana e Libertadores, no Campeonato Brasileiro no final de semana. O Atlético joga fora com o Mirassol e o Botafogo tem um clássico contra o Fluminense. É isso, foi essa vitória do Atlético por 1-0 sobre o Botafogo nessa quinta rodada, viu, Veloso? Um abraço para você, para todo mundo aí do News. Valeu, amigos. Muito obrigado aí, parabéns pela transmissão desse jogaço de bola. Vamos botar aqui que foi a reedição da final da Libertadores. Curiosamente, só um jogador que fez gol naquela decisão entrou em campo, mas foi no segundo tempo com o Alex Telles. Agora a expulsão foi depois também. O Botafogo jogou aquele jogo com a menos. Demorou um pouco mais a expulsão nesse jogo. E o Júnior Santos mudou de lado. Mudou de lado. Mas você sabe que teve torcedor do Botafogo me mandando aqui que quando o David Ricardo foi expulso, falou, pronto, agora era vai. Tava esperando. Tava faltando isso. Mas olha só, falando sério, faltou o Luiz Henrique. Cobrar o técnico, cobrar o scout, tá? Ou cobrar qualquer pessoa que seja, quando o dono largou o Botafogo, que foi o que aconteceu esse ano, o dono largou o Botafogo. O Botafogo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, muito por conta do investimento e do trabalho do John Textor. Mas esse ano ele largou o Botafogo. E depois ele jogou pra galera, dizendo, não, os 3 primeiros meses não interessavam, porque era só o campeonato estadual, e não era. Tinha Recopa, Supercopa do Brasil, né? E tinha a preparação para o começo do Campeonato Brasileiro. Você não pode fazer o Campeonato Brasileiro largando do zero. E aí o técnico tem que fazer todo um trabalho com uma equipe completamente nova e com muitas lacunas. No ataque, o ataque praticamente todo mudado, e a defesa, hoje ele não tinha zagueiro para escalar. Não tinha perde um zagueiro, só tinha 2 zagueiros, perde um, tem que improvisar quando o jogador é expulso. Então, assim, tem que se responsabilizar quem tem responsabilidade. É o John Textor. Então, vamos ouvir então o Cuca, que está falando lá também pelos lados do Mineirão. Daqui a pouco o Gonza dá o ar da graça aqui conosco também. Vamos lá para o Mineirão com o Cuca. A vitória era o mais importante, mas ela veio com bom futebol, e isso é bom, né? E com futebol de tempos diferentes, né? De entender o jogo. Jogamos contra uma grande equipe que joga o jogo também, e o momento nosso é um momento complicado, né? Porque você está jogando bem, você está perdendo muitas chances, e isso ela acaba afetando a equipe. Você vai perdendo a confiança. Perde a confiança não é só de quem perde o gol, vai perdendo a confiança do time todo, com o receio de ser castigado, né? Como aconteceu algumas vezes. E hoje foi mais um dia de ter bastante situações de gol, criar bastante situações de gol, mas um jogo muito complicado, muito difícil. O primeiro tempo o adversário ele teve um controle maior do jogo, apesar da gente ter tido mais situações de gol, eles tinham um controle maior porque eles tinham uma saída de bola melhor. Eles tinham uma saída com 3 e que nós com 2 atacantes, o Hulk e o Rony, não estavam dando conta de marcar e estavam desgastando. Eles têm uma maneira de jogar, infiltram os laterais, então é complicado você marcar, e em 2, 3 ocasiões dessas eles estouraram com chance de fazer gol, né? Devido a essas boas movimentações. Nós corrigimos isso no segundo tempo, com posicionamento e com algumas trocas que a gente fez, nós tiramos a saída de bola do Botafogo, aí foi um outro jogo. Aí nós pudemos pôr o nosso jogo, e aí controlamos bem, fizemos o gol, depois teve a expulsão, e aí o controle do jogo foi maior. Lógico que fica sempre aquele medinho de tomar o gol, porque está só 1-0 e o momento nosso não é um momento ideal, né? Mas ao natural o jogador ele se precaver, diminui os espaços e
nós não sofremos grandes sustos atrás, pelo contrário, tivemos um controle, fomos uma equipe bem madura e, na minha opinião, merecemos vencer, o que era o mais importante do dia. Cuca, boa noite, Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Você falou aí desse medinho de tomar gol com um jogador a mais, mesmo assim, foi o que aconteceu lá na Argentina, né, com esse Atlético e Botafogo na final da Copa Libertadores. O torcedor ficou se perguntando, será que vai acontecer de novo? Mas não, o Atlético controlou bem e o Botafogo nem chegou a ameaçar. Como foi a conversa após a expulsão? Você chamou alguns jogadores, conversou com eles, orientou a respeito desse posicionamento e da atitude do time que tinha que ter, diferentemente, por exemplo, do que foi naquele jogo lá na Argentina? Sim, é porque você tem o placar já à sua disposição, né? E eles mesmo com um jogador a menos, eles ficaram com os 2 pontas e o centroavante apenas 2 no meio, fizeram 4-2-3. Automaticamente nós vamos ter um jogador a mais no meio campo, então nós vamos ter o controle do jogo. Muitas das vezes eles ficavam no mano atrás para ter um ataque um pouco mais marcando em cima, e nessas aí a gente teve algumas oportunidades boas para fazer o gol, passou perto, o goleiro pegou, enfim. Foi um jogo bem controlado, bem entendido pelos jogadores em campo, né, para que a gente saísse com a vitória. Cuca, boa noite, Giovana Oliveira, da Rádio Transamérica. O Scarpa, na saída na zona mista, ele falou assim que ele não sabe porque foi sacado do time titular, mas são escolhas do técnico. Então, eu queria que você falasse por que o Scarpa acabou não entrando como equipe titular e também falasse sobre as mudanças que você promoveu no intervalo do jogo. Bacana. Você está numa batalha, você não pode entrar com todas as armas que você tem já para a batalha. E durante essa batalha você ter que usar outras armas e não ter as armas para usar. Se nós tivéssemos começado com o Scarpa, será que a gente tinha ganho o jogo? Se a gente tivesse começado com o Menino, será que tinha ganho o jogo? Ou será que a utilização deles durante o segundo tempo, onde a gente entendeu que podiam eles fazer a diferença, foi melhor? Então, a gente usa as armas de acordo com o momento que a gente entende que tem que usar. E foi assim com o Scarpa. Eu falei para ele antes do jogo que ele ia ficar fora por uma estratégia nossa. E ele aceitou, entendeu bem e foi muito útil para nós na utilização dessa estratégia no momento que ele entrou. Cuca, aqui. Boa noite, Pedro Faria, no Tempo Esportes. Você falou sobre a importância do jogo de hoje, como é que era a importância para evitar uma crise, né, que você falou depois do jogo contra o Santos. Como é que você trabalhou nesses dias o psicológico da equipe, justamente para entrar tranquilo no jogo, apesar do primeiro tempo não ter sido com o controle que teve no segundo, para a equipe não sentir uma pressão maior para sair com o resultado de hoje? Não, foi feito um trabalho muito forte, apesar de pouco tempo. Eu tinha até receio que hoje eles tivessem um cansaço maior, porque nós trabalhamos ontem 1 hora. Isso não é normal. Ontem, no pós-jogo, a gente trabalhou mais 1 hora. E firme, forte, e não tinha o que fazer que não fosse acertar a equipe, arrumar a equipe. Encontrar maneiras para que a gente ganhasse essa partida, que era fundamental. Nós não poderíamos hoje, de jeito nenhum, sair daqui sem a vitória. E nos programamos para isso, com vídeo, na concentração, com mostras do que devíamos fazer, porque esse não era um jogo comum, né? Esse jogo tem muita história por trás dele, e história recente, né? Então era um momento que eu acho que o torcedor merecia esse resultado pelo mau momento que a gente vive e pelo acontecido ao final do ano passado também. Cuca, João Vitor da JTV. Bom, é isso. O torcedor merecia, o Atlético precisava. Foi a primeira vitória do Atlético nesse Campeonato Brasileiro, que dessa vez criou muito, tal qual as outras, mas fez um gol e não levou. Aí conseguiu a vitória. Ô Gonza, a gente falava aqui, antes, né, de nós irmos para a coletiva do Cuca, sobre esse retrospecto recente, tanto do Botafogo quanto do Atlético Mineiro, e me chamou a atenção o que o Cuca respondeu ali para a repórter agora há pouco, né? Por que ele deixou alguns jogadores de fora? Por exemplo, o Scarpa começou no banco hoje, e ele disse que não, é porque você não pode entrar numa guerra com tudo que você tem de melhor, porque você pode precisar depois ali e não tem. Mas não é melhor você entrar com o que você tem de melhor, que talvez você não precise de um segundo momento? Mas eu acho que às vezes você misturar as filosofias e as estratégias, elas não explicam bem, né? Uma guerra é uma coisa, futebol é outra. Dá para explicar melhor do que isso. Mas o que eu acho é que o Atlético ele tem
né, entre aspas, armas suficientes, ele tem jogadores de qualidade suficiente para entrar com uma boa formação no primeiro tempo e depois, se precisar mudar o estilo de jogo, a proposta é fazer isso. Eu acho que o que estava fora da ordem era o Atlético não conseguir vencer, né? O Atlético venceu o Botafogo é um resultado normal, ainda mais jogando no Mineirão, né? Você lembrou agora há pouco, foi a final da Libertadores do ano passado, não tem tanto tempo assim que foi disputada. 30 de então, novembro. o que não era normal era o Atlético jogar o que vinha jogando e perder para o Grêmio e empatar com o Vitória, né? Isso não era normal, né? E aí ele consegue finalmente um resultado que vai dar confiança ao time, vai dar confiança ao treinador, o torcedor também se acalma um pouco, ou seja, o Atlético vai exercer enfim, a condição com a qual ele entrou no campeonato, que era um dos postulantes a brigar por título. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Sport TV News, falando muito sobre essa grande vitória do Atlético. Sim, rapaziada, alguém pode escutar e falar assim, mas foi 1-0, mas foi uma grande vitória, uma boa atuação do nosso Atlético, jogou muito bem, tá? O Atlético vem jogando bem. Na verdade, não jogou bem contra o Vitória e não jogou bem contra o Santos. Mas os outros jogos, contra o Grêmio e contra o São Paulo, o Atlético jogou bem. Não conseguiu marcar tanto o que produziu. Produziu muito e não conseguiu marcar tanto, né? Hoje, graças a Deus, espantamos essa tal de crise para longe do Atlético Mineiro. Porque o nosso galão é grande demais para viver antes do jogo uma vice-lanterna do campeonato. Pelo amor de Deus. Como foi falado aí, o Atlético sempre foi taxado com a mídia que seria um dos principais, um dos postulantes, como eles falam, ao título brasileiro. Então, graças a Deus, o Atlético volta a jogar bem, ganha do Botafogo, ganha bem, jogou melhor, mereceu mesmo a vitória. Poderia ter feito mais, mas o goleiro também pegou muito. Então, assim, a gente dá graças a Deus hoje pela vitória e pela atuação. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, e vocês sabem disso, a vitória é muito importante, com certeza. Só que a atuação também fala muito. Então, hoje o Atlético venceu e convenceu, que vem encaixando sim esse time. Eu acho que o Cuca tá certo. Deixou o Scarpa no banco, pode entrar no segundo tempo, fazer uma mudança diferente, porque eu acho que o Atlético hoje, o nosso Galo, hoje tem um elenco curto. Então, eles falaram ali que tem elenco para mudar no segundo tempo tanto. Eu acho que não. Não da maneira igual ele mudou. E aí você olha como que você muda o meio de campo, botando o Scarpa e botando o Gabriel Menino. Você viu o menino aí, atuou muito bem. O Scarpa entrou também muito bem. Então, eu acho que é maneiras. Cara, essa questão de ser titular absoluto é só um ego. O importante é o time jogar bem. E você está sendo usado como uma arma para o segundo tempo ali. Quando o Botafogo achou que já ia saber mais ou menos como que o Galo ia entrar, ele com a mudança surpreendeu. O segundo tempo foi ainda bem melhor do nosso Galo. Graças a Deus essa vitória. E é isso. Rapaziada, eu quero saber de você. O que você achou de tudo que foi falado aí no vídeo. Se você concorda ou discorda. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal. Se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.